A urinálise feita em suínos analisa a urina de forma visual, bioquímica e microscópica, utilizando diversos exames para detectar e medir compostos presentes na urina, além de fornecer informações valiosas sobre o funcionamento do sistema urinário. A urinálise é essencial para o monitoramento de enfermidades. É importante ressaltar que o material deve ser levado ao laboratório o mais rápido possível após a coleta, pois a demora pode alterar alguns resultados do exame. Para entendermos melhor como são realizados esses testes, convidamos a médica veterinária Valesca Filipim, que já está aqui com a gente e vai compartilhar com a gente o seu conhecimento e experiência sobre análises feitas em matrizes suínas. Bom dia, Valesca, tudo bem? Seja bem-vinda ao Ligados, mais uma vez. Bom dia, Ju. Obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui para tratarmos desse assunto tão importante aí na produção. Imagina, o prazer é todo nosso. Valesca, então, no que consiste a realização de uma urinálise dentro de uma granja? E outra pergunta, né? Qual que é o diagnóstico e doenças que é possível mapear através dessas análises? Então, Ju, a urinálise, para contextualizar para o pessoal, nada mais é que a análise da urina, né? É a avaliação e fazer essa urinálise a campo, de uma forma muito simples, dentro das granjas, no dia a dia, auxilia muito no monitoramento da enfermidade de infecção urinária, né? Da presença de cistite dentro do plantel. Essa avaliação ela vai te dar parâmetros que tu consegue avaliar se tu tem um alto problema com essa enfermidade ou se tu tem fatores predisponentes que podem levar a ela, né? Ela vem como um trabalho de monitoria. Às vezes, se tu fazer uma única análise, tu vai ter uma fotografia daquele momento da tua granja, né? Então, tu entra com um trabalho de monitoria para justamente identificar pontos ao longo do tempo que podem estar interferindo, né? Até mesmo na produtividade dessas matrizes. E quais são as enfermidades que a gente consegue detectar através desse exame? Através da urinálise, tu consegue ver o quanto de matriz, percentual de matrizes que vai ter uma infecção urinária ativa, né? Ah, sim. E qual o método que vocês utilizam para realizar esse exame? De uma forma muito simples, ali, o ponto principal é que a gente tem que pegar a primeira urina do dia, que ela vai trazer mais informações quando a gente analisa ela, né? Então, a gente faz essa primeira coleta do dia, desprezando o primeiro jato que a matriz solta. Então, faz a coleta da urina, um potinho estéreo, identifica a matriz e depois tu faz uma análise com uma fita reativa, específica para a análise de urina mesmo, né? Dentro dessa fita, ela vai te apresentar alguns parâmetros químicos, né? E no visual, e tu faz a avaliação visual também dessa urina, né? Muito bem. E quais são esses parâmetros que são avaliados, que você acabou de falar, de maneira mais detalhada? E caso haja alguma alteração, o que isso significaria? Na análise com a fita, Dani, a gente observa a presença de nitrito, presença de sangue, o grau de proteinúria, né, que é o quanto de proteínas tem na urina, a avaliação de densidade. Então, quando a gente começa a observar que tu tem uma alta prevalência de positividade para nitrito, isso significa infecção urinária ativa, então tem que ficar atento ao plantel, porque tem infecção acontecendo. Muitas vezes a gente não pega esse volume de nitrito tão alto, mas tu pega muitas urinas com uma densidade alta, por exemplo, que significa que está tendo um baixo consumo, uma baixa ingestão de água, né? Então, algumas avaliações dentro dessa fitinha, a gente consegue ter essas informações. E quando tu faz parâmetro de avaliação, que é sobre cor e aspecto, daí a cor tu analisa se ela está clara ou escura, e o aspecto se é límpido, que é transparente, né? Ou turvo, que é aquela urina mais carregada, também pode ser indicativos de baixo consumo de água ou de baixa micção dessas matrizes, baixa volume que essas fêmeas estão urinando, né? Então, também entra como fatores predisponentes que são avaliados. E quais são as principais informações que a gente pode observar nessas avaliações de urinálise? Por experiência própria, nós temos um banco de informações que vem desde 2018, e o que mais se destaca é principalmente nas
fêmeas positivas para nitrito, que seria infecção ativa, seria que essa urina é turva. Muitas vezes, independente da cor, mas com uma urina turva, né? Aquela urina carregada, que não consegue visualizar, quando ela está dentro do potinho, por exemplo, tu não consegue visualizar o outro lado, né? Ou o fundo do pote. Então, isso é uma relação bem alta que nós tivemos com as positivas para nitrito. E no geral das granjas, a gente às vezes avalia granjas que está com zero positividade para nitrito, mas às vezes tem algum parâmetro de urina mais escura, urina mais densa, que significa em questão de ingestão de água. Então, a gente indica para fazer a avaliação do sistema, como é que está, ver como é que está o manejo dessas fêmeas de ingestão de água também. E a gente tem algumas informações bem interessantes. E da mesma forma que a gente tem granja que às vezes não tem nenhuma positividade para nitrito, a gente chega em granjas que às vezes passa de 20% essa positividade. Então, já é uma ação mais de remediar, né? E tentar buscar ações. É uma ação, é uma situação que tu já tem que entrar com uma medicação, com um suporte para essas matrizes e verificar o porquê que esse volume tão alto de fêmeas positivas para infecção urinária, né? Certo. E qual que é a importância de envolver o produtor das granjas nesse tipo de análise? Quando a gente faz esse trabalho, muitas vezes a gente envolve o produtor ou funcionários junto, porque a gente não faz uma simples coleta de urina, né? A gente vai lá e faz, além da coleta de urina, a gente verifica como é que está essa matriz, a gente verifica o ambiente que ela está. E quando a gente pega várias amostras junto, a gente consegue perceber a diferença do que é uma urina boa para uma urina que não é tão boa. E quando faz essa visualização geral, muitas vezes assusta, porque tu acha que está tranquilo, mas tu vê que tem muita desuniformidade, muita urina com problema, né? Que às vezes no dia a dia a gente não consegue observar. Então, esse envolvimento com o pessoal da granja para fazer essa avaliação é bem importante, é bem interessante. Porque certamente depois eles voltam com outro olhar para fazer essa avaliação, né? Com outro olhar para olhar para a matriz em si. Então, é importante o produtor estar presente nesse processo, né, Valesca? Sim. É bem interessante. E agora, qual que é a recorrência e a necessidade em atualizar esse exame clínico nas granjas? O nosso trabalho, muitas vezes, é tentar fazer a monitoria dentro, pelo menos pegando todas as épocas do ano, né? Época com mais frio, época de seca, épocas de chuva, verão. Então, distribuir dentro do ano ali de 3 a 4 análises fica sendo bem interessante. Mas é claro, se tu faz uma primeira análise, tu vê que tem um alto problema e tu implementa algumas ações, o quanto antes tu fazer essa análise aí dentro dos próximos 2 meses, para ver se essas ações tiveram algum efeito, é bem interessante também. Mas se não, trabalha com uma monitoria aí de 3 a 4 vezes no ano, se possível, né? Nós prestamos trabalho em questão de capacitação do pessoal a campo para fazer essas análises junto aos produtores, né? E em relação a custo-benefício para o produtor, Valesca, o quanto isso qual é o custo-benefício de fazer essas avaliações de forma recorrente, como você falou? A primeira informação é que tu gera esses dados da granja, essa informação da granja, e a gente sabe que, às vezes, se tratando de consumo de água, de qualidade de água, cada sistema, cada sítio de produção é independente, né? Então, quando tu faz isso dentro do sistema, tu consegue avaliar, muitas vezes, se tu tem uma alta infecção urinária, se isso aí está te impactando na produção dessas matrizes, né? Depois no retorno, na perca em si da matriz também, né? E tem tanto o exame a campo, né, dentro da granja, como o exame laboratorial. Qual que é a diferença de custos desses dois exames? Então, de quando tu faz a campo, a forma que tu faz a campo é muito simples, é muito barata, porque vai envolver um pote de coleta e as fitas reativas, e tu faz a análise, é muito simples, né? E quando tu manda a laboratório, porque normalmente, porque tu vai mandar para laboratório as matrizes que derem positivas a nitrito, que significa que tu tem uma infecção ativa. E aí tu faz o quê? Tu manda para o laboratório para identificar que agente que está envolvido ali te causando o problema dentro do teu sistema e para fazer um antibiograma e ver qual que seria um antibiótico mais
sensível para responder, para ter ação frente a essa infecção, né? Tá bom, e para a gente terminar, então, você quer deixar alguma recomendação para o produtor em casa? Então, Ju, a recomendação é que volte o olhar para a matriz, né? Olhar o indivíduo, cada uma, isso é bem importante. E esse projeto, esse projeto de urinários que nós trouxemos, que nós fazemos, ele é bem importante para isso, porque tu olha o indivíduo, né? Tu olha a matriz. Entendido. Muito obrigada, Valesca. Volte sempre, viu? Obrigada, Ju. Um abraço. Um abraço.